Senhor Gu, parece que ali é a cunhada. Não, a senhorita Shen Shi. Segui a direção que o assistente Lin Zin apontou com o dedo. O isqueiro na minha mão quase caiu no chão. Debaixo daquela árvore de tronco torto na beira da estrada, havia uma barraquinha montada em um carrinho, com camadas de coisas fumegantes empilhadas. Seriam miúdos refogados ou algo assim. Não consigo ver direito. Na frente da barraca estava uma mulher, usando um casaco caque desbotado de tanto lavar. O cabelo preso de qualquer jeito na nuca. Shen Shi, 2 anos sem vê-la, ela emagreceu. Mas o rosto dela está mais bonito do que antes do divórcio. Antes, ela ficava em casa cuidando da filha em tempo integral. Toda apagada, sem energia. Agora, entre os olhos e as sobrancelhas, tem um ar frio e indiferente. Como uma espada ainda não desembainhada. Tão linda que dá vontade de se ajoelhar e chamá-la de senhora. Como eu nunca percebi que ela era tão bonita. Senhor Gu, quer ir lá cumprimentá-la? Lin Zin é o campeão em tocar em assuntos delicados. Não respondi. Não conseguia tirar os olhos da barraca. Shen Shi estava ocupada, de cabeça baixa, recebendo dinheiro e dando troco, com movimentos rápidos. Quando o vento soprou, a barra do casaco dela se levantou, e eu vi que as mangas do suéter por baixo estavam cheias de bolinhas. Na borda da manga, havia buracos pequenos e discretos. Minha garganta de repente ficou apertada. Quando ela vivia comigo, o guarda-roupa dela tinha só roupas de lojas de departamento, casacos de cachemira no inverno, 3 ou 4 para revezar. Eu dava a ela e a filha uma mesada todo mês, nunca menos de 5 dígitos. Agora ela está usando um suéter cheio de bolinhas, vendendo na beira da rua. Fiquei parado na calçada do outro lado da rua por uns bons 10 minutos. Como se meus pés tivessem criado raízes. O Maybach preto ao lado ainda estava ligado. O motorista, velho Zou, colocou a cabeça para fora e me olhou várias vezes, parecendo querer dizer algo, mas hesitando. Vi umas 3 ou 4 pessoas em volta da barraca. Shen Shi devia estar num bom movimento, curvada embalando os pedidos. Ao lado, numa cadeira dobrável, estava sentada uma pequena figura, usando um casaco acolchoado rosa, com 2 coques no cabelo, balançando as pernas no ar, murmurando algo. Aquela pequena figura era minha filha, Gugogu. Minha filha. Quando nos divorciamos, ela tinha pouco mais de 2 anos. Agora deve estar com 4. Sobre a custódia da criança, fui eu que abri mão na época. Não que não a quisesse. Mas Shen Shi é muito teimosa. Ela disse, a criança fica comigo. O resto dos bens é dividido conforme o acordo. Daqui para frente, cada um segue seu caminho. Eu era jovem e cheio de orgulho naquela época. Achava que já que estávamos divorciados, não devia mais me envolver. Além disso, naquele período, os problemas da empresa me deixaram de cabelo em pé. Acabei assinando sem pensar direito. Agora, quando lembro, tenho vontade de dar 2 tapas na minha própria cara. Não vai andar? Está congelando. Por que não entra no carro primeiro? Lin Zin começou de novo. Eu ia abrir a boca para responder, quando de repente ouvi uma voz clara e fina. Vamos, vamos. Galinhas refogadas deliciosas, feitas pela minha mãe com receita secreta. As melhores galinhas refogadas de Pequim. Fiquei paralisado. A pequena figura no casaco acolchoado rosa pulou da cadeira dobrável. Correu para a frente da barraca, colocou as mãos na cintura e começou a gritar para os transeuntes. Tio, tia, querem provar? Se não for bom, não precisa pagar. Se não for bom mesmo, podem bater em mim. Uma moça ao lado se divertiu com aquilo, agachou-se e perguntou, menininha, o que você está vendendo? Galinha refogada, pescoço de pato, lótus fatiado, noz de alga marinha. Gugogu. Começou a contar nos dedos, um por um, tagarelando. Com uma dicção clara, não parecia uma criança de 4 anos. Minha mãe faz tudo gostoso. Tia, você quer comprar um pouco para experimentar? Se achar que não é bom, eu te dou um beijo como compensação. A moça riu sem parar. Você me beijar? Aí eu saio perdendo. Então deixa minha mãe te beijar. Gugogu olhou para trás, para Shen Shi, e com os olhinhos brilhando. Minha mãe é linda. Olha, Shen Shi, provavelmente sem palavras. Com a ousadia da filha, quase deixou cair o pegador na mão, e disse em voz baixa. Guogu, ouviu? Minha mãe está envergonhada. Gugogu, sem nenhum medo, virou-se e continuou o trabalho. Tia, quer comprar um pouco? Pode provar um só. Experimentar e não comprar não tem problema.
A garota riu tanto que se dobrou, e no final comprou 2 porções de pés de galinha. Eu estava do outro lado da rua observando essa cena. Sem perceber, meus lábios se abriram em um sorriso, mas parei no meio quando meu olhar caiu sobre a jaqueta acolchoada rosa de Gugogu, com um remendo na altura do cotovelo, um remendo rosa escuro, costurado torto, com pontos de tamanhos irregulares, claramente feito à mão. Deve ter sido a própria Shen Shi quem costurou, minha própria filha, usando roupas com remendos. Naquele momento, o que eu sentia? Era como se alguém estivesse usando uma faca cega no meu peito, cortando uma e outra vez. Doía tanto que mal conseguia respirar, e as lágrimas quase não aguentei. Eu, um homem de mais de 30 anos. No trecho mais movimentado do CBD, quase chorei ali mesmo na rua. Mas me controlei. Porque vi que Gugogu era muito boa em lidar com as pessoas, essa pestinha. Era praticamente um gênio das vendas, com uma língua doce como mel, chamando todos os homens de tio bonito. E todas as mulheres de tia linda, fazendo com que as pessoas se sentissem na obrigação de comprar. Em meia hora, havia 7 ou 8 pessoas na fila da barraquinha, e Shen Shi sozinha não dava conta. Lin Zien, chamei. Presente. Lin Zien se aproximou imediatamente. Vá até aquela barraca e compre. Compre quanto? Compre tudo, eu disse. Lin Zien hesitou por um momento. Olhou para mim com uma expressão que parecia dizer: o diretor-geral enlouqueceu. Mas no final não ousou perguntar nada e já ia atravessar a rua. Espera. Segurei seu braço. Pensei um pouco. Não vá sozinho. Deixa, vou eu. Não lhe dei tempo para reagir. Desci direto da calçada e comecei a andar em direção àquela árvore de sicômoro. Do outro lado, ainda não tinha decidido o que dizer, nem com que identidade. Aparecer diante dela, ex-marido? Estranho? Ou aquele canalha que assinou o divórcio no cartório com mais rapidez que ninguém naquela época, a uns 3 ou 4 metros da barraca. Shen Shi levantou a cabeça bem naquele momento. No instante em que nossos olhares se encontraram, o pegador que ela segurava caiu dentro da sopa de temperos. Ao vê-la, não consegui evitar e sorri. A expressão de Shen Shi mudou de forma impressionante. Primeiro ficou paralisada. Depois choque, e em seguida suas sobrancelhas se franziram. Aqueles lindos olhos estavam cheios de desconfiança, os lábios apertados com força. Como um gato eriçado. Rapidamente retirei o sorriso do rosto. Há quanto tempo? Eu disse. Ela não respondeu. Os negócios vão bem. Acrescentei, ainda sem resposta. Nesse momento, Gugogu veio correndo. Ergueu a cabeça para me olhar, com seus grandes olhos piscando. Tio, quem é você? Rapidamente me agachei para ficar na altura dela. Eu sou seu pai. Ela piscou os olhos, olhou para trás para Shen Shi e depois voltou a me encarar, com o rostinho cheio de confusão. Mas a mamãe disse que o papai foi para o exterior. Voltei e eu disse. O papai voltou. Gugogu inclinou a cabeça pensando por um momento, e então fez uma expressão de quem finalmente entendeu. Ah, você é aquele malvado que não manda dinheiro para a mamãe. O canto da boca de Shen Shi se contraiu, e ela virou o rosto rapidamente. Mas eu vi que aquela expressão era claramente de satisfação maliciosa. No entanto, respirei fundo, tentando salvar minha imagem. Papai não é que não mande dinheiro para vocês. É que, o quê? Gugogu colocou as mãos na cintura, toda enfurecida. Mamãe disse que você é o pôndoro mais mesquinho do mundo. Nunca nem lhe comprou um doce. Virei-me para olhar para Shen Shi. Ela finalmente falou, com um tom suave, apenas declarando um fato. Shen Shi, você é fogo, hein? Que filha bem ensinada você tem. Mas decidi mudar de estratégia. Peguei o celular do bolso. Papai vai comprar doces para você. Pode escolher o doce que quiser. Você. Não quero doce, disse Gugogu. Então o que você quer? Eu quero que minha mãe seja feliz. Ao ouvir isso, eu e Shen Shi ficamos atônitos. A mãozinha de Gugogu segurou minha perna da calça e ela disse, com toda seriedade. Tio, se você não quer mandar dinheiro para minha mãe, então pode comprar tudo que está na barraca dele? Ele não está tendo um bom dia hoje, ainda não vendeu muita coisa. Se você não comprar, ele vai perder dinheiro. Depois de falar, ela completou. Se você comprar tudo, eu vou te perdoar por nunca ter comprado doces para mim. Minha garganta se moveu. Esse pequeno ser, cada palavra que dizia acertava em cheio no coração da gente. Mas sem parecer intencional. Era genuíno,
Ela estava realmente pensando na mãe dela, tentando beneficiar a mãe. Se não fosse filha biológica, quem acreditaria? Tudo bem. Eu disse, vou comprar tudo. Então olhei para Shen Shi. Fico com o resto. Shen Shi finalmente me olhou diretamente, com um olhar complexo, que continha algo não dito, mas ela não disse nada. Virou-se e foi embrulhar os itens na barraca. Eu vi quando ela se curvou para colocar as coisas, um cordão vermelho apareceu em seu pulso. Aquele cordão vermelho era do tempo em que estávamos juntos no começo, quando éramos tão pobres que só tínhamos dinheiro para comprar um desses de má qualidade na barraca por 5 centavos. O vermelho já estava quase desbotado para branco, e ela ainda o usava. Então é por isso, Shen Shi disse, sem levantar a cabeça, eu não sabia. Calcula aí. Gu Vanshuan, você está criando o caso de propósito. Ela levantou a cabeça, e finalmente havia um pouco de vida nos olhos dela, do tipo que rende os dentes. Você, um grande chefe, vem comprar comida de barraca na minha banquinha. Cansou de comida fina e quis mudar de paladar? Como você sabe que eu como comida fina? Só de pensar já dá para saber. Você se importa tanto com a minha dieta? Shen Shi parou no meio do movimento. E o rosto dela ficou vermelho instantaneamente, do pescoço até as orelhas, tão claro que dava para ver. Debaixo da luz do poste. Eu admito, aquela frase foi um pouco demais. Mas não consegui me conter. 2 anos depois do divórcio, estávamos conversando cara a cara pela primeira vez. Ela estava na minha frente, o casaco envolvendo o corpo magro, as sobrancelhas frias. Mas o cordão vermelho desbotado a denunciava. Quanto mais ela me ignorava, mais eu queria provocá-la, até ela ficar irritada. E começar a me bater. 1.300, Shen Shi disse um número. Tão barato assim? E daí? Você acha que minha barraca é uma loja da LV? Então que tal eu te transferir 10.000 pelo código? Disse eu, o extra é gorjeta. Shen Shi enfiou o saco já embrulhado no meu peito, ergueu um pouco o queixo. Com aquela teimosia exatamente igual à do cartório há 2 anos. Não quero sua pena. Ela disse, eu sei, claro que eu sei. Do começo ao fim, a pior coisa para Shen Shi é ser piteada. Quando ela ficou comigo no início, foi porque eu gostava dela como pessoa. Não porque ela era a senhora Gu. Depois, ela quis o divórcio porque não aguentava mais o desprezo da minha família. Não aguentava mais os rumores de que não era digna. Ela é do tipo que prefere se virar sozinha a se curvar, mas ver a gola desfiada do suéter dela. Ver o remendo torto na sobrancelha da filha dela. Como eu poderia não sentir compaixão? Mamãe, Gugugu correu de repente e puxou a barra da roupa de Shen Shi. Os olhos do tio ficaram vermelhos. Shen Shi olhou para baixo para mim. Eu rapidamente desviei o olhar. O vento entrou nos meus olhos. Eu disse, mentira. Gugugu não perdeu a pose. Quando você olhou para minha mãe agora, seus olhos ficaram vermelhos. Eu vi. Você quer chorar, não é? Tio não quer chorar. Então por que você está esfregando os olhos? Porque entrou areia. Aqui não tem areia. Gugugu olhou em volta. Você está enganando criança? Shen Shi finalmente sorriu um pouco. Foi um sorriso muito leve e rápido. Como se tivesse escapado sem querer. Durou menos de 1 segundo. E já se recolheu, voltando àquela expressão fria de antes. Mas eu vi. Ele sorri do mesmo jeito de antes. Uma covinha no lado direito, os olhos se curvam como 2 luas crescentes. Mas ela estava muito concentrada, mexendo nos sacos plásticos, dobrando um por um. Eu fiquei parado, segurando um saco enorme no peito. Você ainda não vai embora? Perguntou Shen Shi. Estou ajudando você a arrumar a barraca. Não precisa. Comprei tudo. Isso conta como arrumar a barraca para você? Você, Shen Shi provavelmente achou que discutir comigo era perda de tempo. Então simplesmente me ignorou e, com movimentos rápidos, começou a carregar as mesas e cadeiras para a pequena bicicleta de 3 rodas. De repente, notei. Aquela bicicleta estava coberta de ferrugem, e a fita adesiva no guidão estava toda gasta. Na caçamba, havia uma camada de jornal velho. Era com isso que Shen Shi trabalhava. Como você costuma ir para casa? Minha garganta apertou. De bicicleta. Um caminho tão longo. Você vai de bicicleta? Não é longe. Aqui até onde você mora, hesitei. Onde você mora? Shen Shi ergueu a cabeça e me olhou. Não é da sua conta.
Lin Xin, não sei quando, também se aproximou e ficou atrás de mim, falando baixo. Presidente Gu, a cunhada mora, calha a boca. Eu e Shen Shi falamos ao mesmo tempo. Lin Xin, ofendido, calou a boca e encolheu o pescoço. Gu Gu Gu, de cabeça erguida, olhou para nós, de repente, soltou, mamãe. O tio e o tio dele são muito estranhos. Lin Xin, não sou tio, sou irmão. Então o tio e o irmão são muito estranhos. Gu Gu Gu, seguindo a corrente. Dessa vez, Shen Shi não conseguiu se segurar. E riu. Aquela covinha, sob a luz do poste, era tão bonita que desafiava a lógica. Ela riu, e provavelmente percebeu que riu no momento errado. Rapidamente, fechou a cara, mas os cantos dos olhos, ainda arqueados, não tiveram tempo de se recolher. Meu coração pulou uma batida. Antigamente, quando namorávamos, era assim. Quando ela ria, minhas pernas ficavam moles. Agora não melhorou. Mas, vamos. Shen Shi vestiu a jaqueta acolchoada na filha e a colocou na caixa de papelão na caçamba da bicicleta. Senta direito e não se mexe. Mamãe, o tio ainda está aí. Gu 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 apontou para mim. Shen Shi não virou a cabeça, apenas fez uma pausa. Subiu na bicicleta e deu uma pedalada. A corrente fez um rangido, como se algo estivesse enferrujado. Pedalar era muito difícil. Ela se curvou, usando toda a força do corpo. A bicicleta se moveu lentamente, só um pouquinho para frente. Eu apressei o passo, alcancei-a e segurei o guidão. Shen Shi freou bruscamente. Quase caiu do banco. Levantou a cabeça e me encarou. O que você está fazendo? Vou levar vocês. Não, não vai não. Você sozinha, de bicicleta, eu disse que não quero. A voz dela se elevou. Os olhos ficaram vermelhos. Gu Vanshuan, o que você quer, afinal? Divórcio. Você concordou. A guarda da criança, você abriu mão. Agora, de repente, aparece dizendo que vai me levar. Você pensa que eu sou o quê? Acha que estou na miséria e sente pena de mim? Eu soltei a mão e dei um passo para trás. Shen Shi estava certa. Tudo isso era verdade. Eu não podia refutar. Naquele tempo, fui eu quem concordou. Fui eu quem desistiu. Nos últimos anos, o contato entre mim, ela e a filha foi quase nulo. No máximo, a pensão que eu depositava na conta dela todo mês. Mas aquela quantia, na vasta Pequim, o que podia fazer? Alugar casa, criar um filho, viver. Havia tantas coisas que eu queria dizer. Tudo no passado foi culpa minha. Os lábios de Shen Shi se moveram, como se quisesse dizer algo. Mas no final, não disse nada. Ela baixou os olhos. Os cílios tremeram. Ela mordeu o lábio inferior. Aquela expressão, eu não entendi. Era vontade de chorar, ou de rir, ou apenas de me xingar. E não sabia por onde começar a xingar. Mãe, Gu 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 falou de repente. Tio, ele está te declarando? Silêncio. Um silêncio mortal. O rosto de Shen Shi passou de branco para rosa. De rosa para vermelho escuro, camada por camada sob a luz do poste. Ele queria explicar, mas não sabia o que explicar. Eu não aguentei e ri. Ri alto, quase chorando de tanto rir. Gu 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 olhou para mim e disse seriamente, tio, não ri. Minha mãe é muito fácil de consolar. Se você disser desculpa várias vezes, ela te perdoa, de verdade. Pode confiar em mim. Shen Shi, furiosa, pulou do triciclo. Puxou a filha da caçamba traseira, fingindo que ia bater na bunda dela. Mãe, mãe, mãe. Gu 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 começou a berrar, daquele jeito de choro seco sem lágrimas. Tudo bem, se você quer me bater. Pode bater, mas, se você me bater, o tio não vai gostar mais de você. Pense bem. Shen Shi riu de raiva. Por que eu preciso que ele goste de mim? Porque você gosta dele. O barulho da corrente do triciclo parou. A rua inteira ficou em silêncio. Shen Shi olhou para a filha, eu olhei para Shen Shi. Gu 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 olhou para nós dois. Os três ficamos nos encarando. Você, o que está falando bobagem, criança? Shen Shi não aguentou mais. Colocou a filha de volta na caçamba, com a voz começando a tremer. Vamos, vamos, vamos. Não vou mais conversar com você, senão você vai acabar me arranjando um casamento arranjado. Ela montou no triciclo, deu uma pedalada forte, e a corrente finalmente quebrou. Com um barulho, a corrente caiu no chão,
O triciclo deu um solavanco para frente e parou. Shen Shi ficou imóvel no assento, de cabeça baixa, não conseguia ver sua expressão. Só via seus ombros tremendo levemente. Meu coração deu um aperto. Lin Xin, gritei sem virar a cabeça, leve o triciclo de volta e conserte. Entregue amanhã. Shen Shi levantou a cabeça de repente. Não precisa. Como você vai andar com a corrente quebrada? Não vai empurrar? Daqui até onde você mora. De bicicleta leva 40 minutos. Você vai empurrar o triciclo. Isso é problema meu. Shen Shi, Gu Vanshuan. A voz dela foi mais alta que a minha. Não pense que porque você ficou aqui um pouco hoje, você já pensou em nós alguma vez. Gu Gogu esticou a cabecinha da caçamba, olhou para a mãe, depois para mim. Fez bico, as lágrimas caíram, mas ainda assim segurou o choro. Quando Shen Shi viu a filha chorando, também não segurou, as lágrimas jorraram. Mas ela mordeu o lábio com força, não deixou escapar som, as lágrimas escorrendo pelo rosto, brilhando sob a luz do poste. Eu ouvi algo se romper dentro da minha cabeça. Em 2 ou 3 passos, puxei-a do triciclo e a abracei. Shen Shi tentou se soltar, não conseguiu. Ela estava cheia do cheiro de temperos de salgados, misturado com o frio do vento. O corpo dela estava gelado. Apertei meus braços. Encostei o queixo no topo da cabeça dela, sem conseguir dizer uma palavra. Ela ficou quieta nos meus braços por 3 segundos. Então começou a lutar, socando meu peito, não forte, mas um a um, como se estivesse desabafando. Solta! Shen Shi, me solta! Não vou soltar. Ela socou com mais força, as lágrimas mancharam minha camisa, os soluços abafados. No meu peito, como um animal ferido, apertei o abraço. Para ser sincero, aqueles socos não doeram nada, minha mente só pensava naquela manga cheia de bolinhas do suéter dela, e naquele cordão vermelho desbotado no pulso dela. Gugogu, não sei quando. Desceu do triciclo, ficou ao lado, olhando para nós com a cabeça erguida, enxugando as lágrimas com as mãozinhas. Soluçando, mãe, pare de chorar. Ela foi e abraçou a perna de Shen Shi. Quando você chora, eu também quero chorar. Shen Shi se soltou dos meus braços, agachou-se e abraçou a filha, as duas abraçadas chorando. Eu fiquei ao lado, sem saber o que fazer, como um cachorro perdido. Lin Xin, não sei quando. Eu trouxe o carro escondido, abaixei um pouco o vidro, coloquei a cabeça para fora e falei baixinho. Senhor Gu, é difícil estacionar por aqui. O senhor não quer entrar no carro? Cale a boca, eu disse. Lin Xin fechou o vidro novamente. Esperei as duas mãe e filha terminarem de chorar. Shen Shi se levantou com os olhos vermelhos, sem olhar mais para mim. Ela simplesmente pegou a filha no colo, colocou-a no triciclo e começou a empurrar o carrinho em direção ao fundo do beco. Eu a segui. Depois de uns 200 metros, ela finalmente não aguentou mais, parou e se virou para dizer: Por que você está me seguindo? Já está escuro, não é seguro. Eu disse: Vou levá-las até a porta de casa e vou embora. Não é por sua causa. É por causa da Gogu. Gugogu, sentada no triciclo, virou-se para olhar para mim, as marcas de lágrimas ainda frescas. Ela disse baixinho: Mãe, deixa ele nos levar? Eu tenho medo do escuro. Shen Shi respirou fundo, fechou os olhos por um instante, como se estivesse fazendo um grande esforço de convencimento consigo mesma. Por fim, ela deixou escapar uma palavra entre os dentes: Está bem. Durante todo o caminho, ninguém falou nada. Eu empurrava o triciclo por trás, poupando-lhe muito esforço. Ela não falava, eu também não. Gugogu. Naquela hora, não parava de tagarelar. Coisas do jardim de infância, de não sei quem tinha disputado um brinquedo com ela. Coisas do gato vadio lá de baixo que tinha tido filhotes. Coisas do irmãozinho do lado, que tinha dado um doce a ela. Era como se estivesse contando tudo para mim. Eu, por trás, gravei aquele nome em silêncio. Chegamos a um prédio residencial antigo. A maior parte do reboco externo já tinha caído. As luzes com sensor de som do corredor estavam queimadas em vários andares, tudo muito escuro. Shen Shi começou a tirar as coisas do triciclo. Eu fiquei ali parado, olhando. Queria ajudar, mas ela me fulminou com um olhar. Você já pode ir, disse ela. Gu Vanshuan, ela me chamou de novo, com um tom muito calmo. Sobre o que aconteceu hoje, obrigada por ter comprado minhas coisas, mas é só até aqui. Entre nós, eu não a deixei terminar. Interrompi-a. O quê? Eu disse que não tinha terminado de falar.
Hoje é porque já está muito tarde. Mas já vamos dormir. Não a deixei terminar. Olhei nos olhos de Shen Shi e falei pausadamente, mas amanhã, eu volto. Você está doido? Talvez um pouco. Gu Vanshuan. Até amanhã. Eu me virei, andei 2 passos e voltei-me para acrescentar. A propósito, sobre aquele Luxian, eu vou investigar direitinho. Shen Shi ficou surpresa por um instante, e então explodiu. Por que você vai investigá-lo? Ele é só o filho do vizinho, está no ensino médio. Não me virei. Mas um sorrisinho largo se formou no canto da minha boca. Ensino médio? Ensino médio já ousa dar chocolate para minha filha. Isso também não pode. Saí daquele beco escuro, ainda com um sorrisinho no canto da boca, sem conseguir esconder. Lin Xin tinha estacionado o carro na esquina. Estava encostado na porta, fumando. Quando me viu sair, apagou o cigarro rapidamente. Senhor Gu, entre no carro. Abri a porta e me sentei. Os postes de luz do lado de fora da janela passavam rápido, um após o outro. Na minha cabeça, só as imagens de agora há pouco, os olhos vermelhos e chorosos de Shen Shi, as bolinhas do suéter dela, e o casaco acolchoado remendado de Gu. Investigue uma pessoa, eu disse. Quem? O vizinho da Shen Shi. Chama-se Lu Xian. Está no ensino médio. Lin Xin ficou surpreso por um instante, olhou para mim pelo espelho retrovisor. Ensino médio? Isso. Um estudante deu chocolate para minha filha. Não fico tranquilo. Lin Xin abriu a boca, provavelmente para dizer, ele é só um estudante do ensino médio, o senhor acha mesmo que precisa. Mas, depois de tantos anos comigo, ele conhece bem demais o meu gênio. Engoliu as palavras e balançou a cabeça. Está bem. Já vou investigar. Quando cheguei ao apartamento, já passava da 1 da manhã. Tomei um banho e deitei na cama. Virei de um lado para o outro, sem conseguir dormir. Na minha cabeça, só a frase de Shen Shi. Quando foi que você pensou? Pensou. Eu pensei, sim. Logo no começo do divórcio, eu trabalhava até de madrugada todos os dias. Do lado de fora da janela do escritório, via-se toda a paisagem noturna de Pequim. Eu ficava ali, sentado, a olhar para o vazio, a pensar no que ela estaria a fazer, se chorava naquela altura. Perdi 15 quilos. A minha mãe pensou que eu estava doente e insistiu em levar-me ao hospital para fazer exames. Eu disse que estava tudo bem, que era só o trabalho. Não era o trabalho, era que não conseguia comer de tantas saudades dela. Mas eu teimava em não admitir. Preferia sofrer calado a perder a face. Na altura, fui eu quem assinou primeiro o acordo de divórcio. Depois de assinar, ainda disse com um ar despreocupado, espero não te voltar a ver. Shen Shi olhou para mim naquele momento. Aquele olhar, nunca o hei de esquecer. Desilusão, desilusão total. Ela deve ter pensado que eu já não a amava. No dia seguinte, às 7 da manhã, acordei sozinho, coisa rara. Normalmente era o Lin Xin quem ligava a acordar-me. Hoje nem o despertador tocou, e eu já estava de olhos abertos. Quando me estava a lavar, fiquei um bom bocado a olhar-me ao espelho e reparei que tinha rugas no canto dos olhos. Aos 34, já não sou novo. Troquei de roupa, vesti um casual. T-shirt branca, casaco preto e calças de ganga. Não parecia um grande patrão. Parecia um homem vulgar. Antes de sair, ainda pus perfume, mas depois achei que era exagero. Limpei com um pano molhado, depois voltei a pôr. Que se lixe. Quando cheguei à casa de pequeno almoço, estacionei o carro e entrei para comprar um monte de coisas. Leite de soja, pastéis fritos, xiaolonggao, jiambin, papa de abóbora. A dona perguntou para quantas pessoas era. Eu disse para 2 ou 3. Ela olhou para mim como se eu fosse um poço sem fundo. Quando cheguei à entrada do beco, era um pouco mais das 8. O prédio velho onde a Shen Shi morava parecia ainda mais degradado à luz da manhã. Fiquei lá embaixo com um pequeno almoço na mão e toquei a campainha. Não respondeu. Toquei outra vez. Uma cabeça espreitou pela janela. Não era a Shen Shi, era uma velhota, a falar num dialecto de Pequim. Quem procura? Por favor, a Shen Shi mora em que andar? 4º andar. Quem é o senhor? Um amigo. A velhota examinou-me de alto a baixo e ainda perguntou. Esta rapariga tem amigos que conduzem Mercedes? E abriu a porta. No corredor, cheirava a mofo, ainda mais forte do que na noite anterior. A luz com sensor de som não funcionava de todo. Subi apalpando as paredes até ao 4º andar. Parei à porta 402. Respirei fundo e bati. Ninguém respondeu. Bati outra vez.
A porta abriu-se uma nesga. A Shen Shi espreitou meio rosto. Estava de cabelo desgrenhado, os olhos um pouco inchados, vestia uma t-shirt velha e larga, com o decote tão grande que deixava ver a clavícula. O meu olhar parou na clavícula dela. Por um segundo, desviei-o rapidamente. O que é que vieste fazer? A voz dela era baixa, sem boa educação. Trazer o pequeno almoço. Não quero. Já comprei. Dá aos cães vadios lá embaixo. Shen Shi, podemos falar como deve ser. Não. Ela ia fechar a porta, mas eu meti um pé na fresta. Espera. E o bobo? Foi para a escola. Deixei-o às 6:30. Tão cedo? Eu saio para a banca às 6. Se não o deixar cedo, como é que fazia? Ela nem olhou para o meu pé entalado na porta. Gu Vanshuan, tira o pé, senão grito. Grita à vontade. Podes gritar até rebentar a goela, ninguém te ouve. Rebentar a goela? Rebentar a goela? A Shen Shi não se conteve. Os cantos da boca tremeram, mas ela fez força para não rir. Mordeu o lábio, ainda mais irritada. Tu tens alguma doença? Recaída? Perguntei eu. Foste tu que mais deste há 2 anos. Andam a atacar outra vez. O sintoma é que quero ver-te. A porta fechou-se com força diante de mim. Quase parti o nariz. Fiquei ali parado 3 segundos. Ia bater outra vez, mas a porta abriu-se. A Shen Shi estava ali, com um rosto inexpressivo, mas afastou-se para me dar meio corpo de passagem. Entra. 3 minutos. Come e vai-te embora depressa. Eu sorri. Entrando com o café da manhã, o apartamento era pequeno, uns 50 metros quadrados. 2 quartos e uma sala. Na sala, vários temperos de churrasco empilhados. Havia caixas de embalagem, e o ar estava impregnado de um cheiro de pimenta e anis estrelado. A capa do sofá estava tão lavada que já tinha desbotado, e sobre a mesa de centro havia alguns livros infantis e uma caixinha de leite a decálcio pela metade. Na varanda, algumas roupas estavam penduradas, entre elas um vestidinho rosa com um remendo novo na barra. Os pontos estavam muito mais alinhados do que os da jaqueta acolchoada, dava para ver que Shen Shi tinha melhorado na costura. Meu nariz começou a arder. Shen Shi pegou 2 tigelas na cozinha, despejou o leite de soja, com um gesto natural. Como se eu não fosse o ex-marido que não via há 2 anos, mas sim um velho conhecido que aparecia para pedir comida. O que você está olhando? Ele notou que meu olhar estava na varanda e corou um pouco. Nunca vi aquele vestido, eu disse. Foi você quem costurou. Shen Shi hesitou com as mãos, baixou os olhos e disse, alguma hora precisava costurar. Comprar um novo é caro demais. Ele está crescendo, não daria para usar por muito tempo. Minha garganta ficou apertada, forcei uma frase, vou te transferir um dinheiro. Não, ele ergueu a cabeça e me olhou, com os olhos muito calmos. Calmos a ponto de machucar. Gu Vanshuan, não quero o seu dinheiro. Não quis há 2 anos, e não quero agora. Então por que você aceitou a pensão alimentícia? Aquilo era meu por direito. Ele empurrou uma tigela de leite de soja para mim. Foi decidido por lei, não foi você que deu. São coisas diferentes. Eu o olhei, queria dizer algo para rebater, mas não consegui dizer nada. Shen Shi sempre foi assim, nunca confunde o que é seu por direito. Do que é esmola. A pensão é por lei, ele aceita sem culpa. Mas o que eu ofereço a mais, ele não pega nem um centavo. Na época do divórcio, era assim. O que estava no acordo, ele aceitava, nem um centavo a mais. Na época, mandei Lindsay depositar 200 mil a mais na conta dele. No dia seguinte, ele devolveu, com 2 caracteres no comprovante, a mais. Sem uma explicação extra. Você emagreceu, eu disse. Shen Shi mordeu um bolinho de massa, queimou a língua e disse, todo atrapalhado, o que você tem a ver com isso? Você pesava 46 quilogramas antes, agora deve ter uns 43. Ele ergueu a cabeça de repente. Como você sabe quanto eu pesava antes? Você mesmo disse. Esqueceu, eu falei. Na época que a gente namorava, você vivia reclamando que queria emagrecer. Antes de subir na balança, tirava o casaco, tirava o sapato, tirava o celular. Quase raspava o cabelo para perder uns gramas. As orelhas de Shen Shi. As orelhas ficaram visivelmente vermelhas. Ele desviou o rosto e deu um grande gole no leite de soja. Como se estivesse escondendo algo. Não me lembro, ele disse. Você se lembra, eu disse. Você se lembra de tudo. Você se lembra de todas as coisas sobre mim, assim como eu me lembro de todas as coisas sobre você. Gu Vanshuan, já chega. Aquela pulseirinha vermelha, você ainda está usando.
Shen Shi. Instintivamente, cobriu o punho com a manga, num movimento rápido como um reflexo. Sim, e então ele percebeu que aquele gesto era tão obviamente uma tentativa de esconder. Ficou ainda mais vermelho. Vermelho como um camarão cozido. Estou usando por hábito, não por nada. Ele falou rapidamente, como se estivesse decorando. Não se iluda. Eu não disse nada, confessei. Você mesmo se explicou. Você. A campainha tocou de repente. Shen Shi pareceu agarrar uma tábua de salvação. Correu para abrir a porta. Do lado de fora, uma senhora idosa. Era a vizinha do andar de baixo. A senhora segurava um prato de bolinhos, sorrindo. Tia Shi, eu fiz bolinhos, trouxe alguns para você. A senhora parou no meio da frase. Ao me ver, seus olhos brilharam. Oh, namorado. Não. A voz de Shen Shi mudou completamente. Não se preocupe, senhora. Ela é apenas uma amiga. Amiga? A senhora me olhou de cima a baixo, parou por um instante no relógio do meu pulso. Sorriu ainda mais. Que amiga é essa que vem trazer café da manhã tão cedo? E ainda de Mercedes. Levantei-me e disse educadamente. Bom dia, senhora. Sou um velho colega de Shi. Faz tempo que não nos vemos, vim visitá-la. Shen Shi me olhou. Aquele olhar dizia claramente, ainda bem que não disseste ex-marido. A senhora enfiou os bolinhos nas mãos de Shen Shi. Segurou minha mão e deu tapinhas. Que rapaz tão bonito! A Shi não teve uma vida fácil. Cuida da filha sozinha e ainda trabalha na barraca. Tens que tratar bem dela. Eu disse. Velho colega? Velho colega também não está certo. Então como devo dizer? Ex-marido? Essa senhora vai pegar a vassoura e expulsar-me. Shen Shi, furiosa, sem palavras, largou o prato de bolinhos na mesa. Sentou-se no sofá em silêncio. Via zangada e lembrei-me de quando namorávamos. Uma vez, esqueci-me do aniversário dela. Ela ficou assim, sentada no sofá sem dizer nada. Lábios apertados, olhos vermelhos, mas sem derramar uma lágrima. Passei a tarde a consolá-la. Comprei 99 rosas. No final, ela sorriu e atirou-me as flores à cabeça. Se esqueceres outra vez, estás morto. Shi, chamei-a. Ela não respondeu. Shi, não me chames assim. Antes deixavas. Antes era antes. Agora é agora. Então como te chamo agora? Senhora Shen. Chamar-me Senhora Shen parece que estás a gozar comigo. Riu-se. Então como te chamo? Mãe da criança. Shen Shi agarrou na almofada do sofá. E atirou-ma, acertando-me em cheio na cara. A almofada era macia. Não doeu, mas fingi que caía para trás, deixando-me cair da cadeira. Fiquei estendido no chão, de pernas para o ar. Shen Shi assustou-se e veio correndo. Estás bem? Deitado no chão, olhava para ela, que se inclinava sobre mim. A gola da camisa desceu mais um pouco. Desta vez, não vi só a clavícula, mas um pouco mais abaixo. Levanta-te. Ela notou o meu olhar e endireitou-se de repente. Ficou vermelha até as orelhas. Gu Vanshuan, és um sem-vergonha. Caí. O que é que tem de sem-vergonha? Para onde estavas a olhar? Não vi nada. Disse eu, e acrescentei, sério. Só vi um bocadinho. Shen Shi bateu o pé, furiosa, e fez menção de ir embora. Agarrei-lhe no tornozelo. Ela perdeu o equilíbrio e caiu para a frente. Estendi a mão para amparar. Ela caiu em cima de mim, a testa bateu no meu queixo. Doeu-me tanto que fiz uma careta, mas nem liguei, porque ela estava deitada sobre mim, tão perto que conseguia ver a raiz das suas pestanas, sentir o cheiro do sabão em pó, sentir o batimento do coração dela, através da fina t-shirt. Tum-tum-tum, batia como um tambor. Ficamos os dois, assim no chão, a olhar um para o outro. O rosto de Shen Shi estava a menos de 10 centímetros do meu. Nos olhos grandes dela, só se via o meu rosto refletido nas pupilas. Ela tentou levantar-se, mas a mão escorregou. Não lhe toquei, foi ela que caiu em cima de mim. Atrapalhada, tentou levantar-se. O joelho roçou-me na coxa. Soltei um gemido. Desculpa, desculpa. Aflita, lá conseguiu levantar-se. Ficou ao lado, a arfar. O cabelo mais desgrenhado, a t-shirt amarrotada, parecia que tinha acabado de sair de uma batalha. Sentei-me no chão e olhei para ela rir. De que te ris? Perguntou,
com uma voz brava, mas com um toque de dengo que não conseguia esconder. Estás com as orelhas vermelhas, disse eu. Não estou. Estão. Da cor dos olhos de um coelho. Gu Vanshuan, diz mais uma palavra e vais ver. Não disse mais nada, mas não tirei os olhos dela. Ela ficou visivelmente incomodada com o meu olhar. Virei-me e fui lavar a louça na cozinha, a torneira aberta fazendo um barulho ensurdecedor, como se tentasse abafar alguma coisa. Apoiei-me na moldura da porta da cozinha e observei-a lavar a louça. As mãos dela estavam mais ásperas do que antes. As unhas cortadas bem curtas. As unhas cortadas bem curtas. Antes, as mãos dela. Ela nunca tocava em trabalho doméstico, fazia as unhas em salões que exigiam reserva com 2 semanas de antecedência. Agora, estava de mãos mergulhadas na água com detergente, lavando 2 pratos. 2 pares de axis. Deixa-me lavar, disse eu, aproximando-me. Podes deixar-me lavar um, por favor? Não, tu não lavas bem. Então quando é que tens tempo? Agora não tenho. Quando tiver tempo. Ela ergueu a cabeça e olhou para mim. Naquele olhar, havia tanta coisa. Mas ela não disse uma palavra. Colocou os pratos no escorredor e secou as mãos. Pronto, já chega. Está na hora de ires embora. Eu disse que ainda tenho coisas para tratar hoje. Tu não tens nada. O que estás a fazer aqui é enganchar-te. Olhar para ti. Estou aqui, disse eu, sorrindo. Ela respirou fundo e fechou os olhos por um momento, como a recompor-se. Depois abriu os olhos e disse, pausadamente, o que é que tu queres, afinal? Reatar o casamento. Fiquei atônito, não esperava. Que ela fosse perguntar diretamente. O que achas? Perguntei-lhe. Eu estou a perguntar-te. Os olhos dela fixaram-se em mim. Sem desviar, sem medo. Tu achas que... Agora estou a passar por uma vida miserável. Tiveste um ataque de consciência e voltaste para me compensar? Ou será que realmente pensaste bem e percebeste o que fizeste de errado? Abri a boca e percebi que a garganta estava seca. Um bocado de cada, disse eu. Mas compensar não é o termo certo. Tu és o quê? Estou arrependido, disse eu. Arrependi-me desde o dia em que assinei. Tenho me arrependido até agora. Os olhos de Shen Shi ficaram vermelhos de repente, mas ela mordeu o lábio, sem deixar as lágrimas caírem. O queixo erguido, com aquela expressão teimosa, que partia o coração. De que serve o teu arrependimento? A voz dela tremia. Estás arrependido? Isso significa que Gogul pode ter uma família completa? O teu arrependimento apaga estes 2 anos? Não apaga, disse eu. Mas quero tentar compensar. Como compensar? Dando dinheiro? Além de dar dinheiro, o que mais sabes fazer? Nada, disse eu. Mas posso aprender. Aprender a ser um bom ex-marido. Não, um bom marido. Aprender a ser o pai da Gogul. Shen Shi soltou uma risada fria. Tu nem sequer sabes em que jardim de infância ela está. Jardim de infância bilíngue Lantian, no cruzamento da rua Yongfen com a rua Ongyao. 200 metros para leste, turma do 2º ano intermédio, a professora titular chama-se Zhou. Tem aulas de arte às terças e quintas, e aulas de inglês às segundas, quartas e sextas. Disse tudo de uma vez. Pesquisei, disse eu. Pesquisei ontem à noite. És doido? Pois sou. Sou doido. Disseram-me. Não pesquisei só o jardim de infância, pesquisei também o relatório médico da Gogul. Altura, 99 centímetros. Peso, 14,2 quilos. Desnutrição ligeira. Os lábios de Shen Shi tremeram. Também pesquisei as tuas finanças, continuei. A voz cada vez mais rouca. A tua receita mensal da barraca é, em média, entre 4.000 e 6.000. A renda é 2.300. A mensalidade da Gogul no jardim de infância é 1.800. O dinheiro que sobra, tu ainda tens de comer, comprar roupa, pagar a conta da água e da luz. A coisa mais cara que compraste para ti foi no inverno passado. Um casaco de algodão no Pinduoduo por R$ 49. Chega, disse Shen Shi, a voz já embargada. Não chega, disse eu. Aquela pulseira vermelha no teu pulso. Foi comprada quando estávamos juntos no início, numa banca na Vukezon, por 50 centavos cada uma. Você aguentou 7 anos, eu já disse que chega, e as lágrimas de Shen Shi finalmente caíram. Ele me empurrou com força, mas não conseguiu me afastar. Eu não me mexi,
Fiquei parado ali deixando ele empurrar. Ele empurrou algumas vezes, sem sucesso. Por fim, agarrou meu colarinho, encostou a testa no meu peito e chorou com os ombros sacudindo. Eu o abracei, dessa vez ele não resistiu. Desculpa. Falei por cima da cabeça dele. Xiii, desculpa. Ele não respondeu. Só chorava, tremendo o corpo inteiro. Eu o abracei, com o queixo apoiado no topo da cabeça dele. Depois de muito tempo, ele fungou. Se soltou dos meus braços e enxugou as lágrimas com as costas da mão, borrando o rosto todo. Você usou perfume de novo? Perguntou com a voz rouca. Aquele de antes. Nunca trocou. Nunca troquei. Ele me olhou, com os olhos vermelhos de coelho, e então rompeu em lágrimas com um sorriso, rindo e chorando ao mesmo tempo. Estava feio pra caramba, e lindo também. Gu Vanshuan, você é maluco? Disse ele. Recaiu, eu respondi. O sintoma é querer te ver. Já falei agora há pouco, com medo de você não ter gravado. Ele me lançou um olhar, mas aquele olhar não tinha poder de fogo nenhum. Com os olhos vermelhos, parecia um gatinho de pelo eriçado. Vai embora, disse ele. Não vou. Vou montar a barraca à tarde. Você está atrapalhando. Eu te ajudo. Você me ajudar? Um grande chefe como você, me ajudar na barraca? E a sua empresa, não precisa mais? Lin Xin está olhando. Shen Shi ficou surpreso. Lin Xin ainda trabalha para você? Esse garoto deu azar, te aturando por tantos anos. Ele deu muito azar mesmo. O salário nunca aumentou. Eu ri. Mas hoje ele vai dar mais azul ainda, porque vou mandá-lo buscar a filha na creche. Você ainda pretende, minha filha? Eu não posso buscá-la. Shen Shi abriu a boca. Ia dizer algo, mas no fim não disse. Ele se virou e foi para o quarto trocar de roupa. Antes de fechar a porta, largou. Se você ousar me espiar, te mato. Não sou tão baixo assim. Eu disse. A porta se fechou. Depois de 3 segundos. Bati na porta de novo. Já trocou de roupa? Comprei roupas novas para vocês, mãe e filha. Estão no meu carro, vou pegar. De dentro veio um som abafado. Gu Vanshuan, você é maluco? Eu sorri e saí. Quando fui pegar as roupas no carro, Lin Xin me ligou. Chefe, descobri. Lu Xian, 17 anos, segundo ano do ensino médio, notas medianas. Jogador de basquete. Mora ao lado do Shen Shi, no 303. A mãe trabalha num supermercado. O pai é motorista de caminhão. Já comprou chocolate para Gogo Gogo 3 vezes, um bolo de aniversário uma vez. E uma vez, uma caixa de giz de cera colorido. Giz. Isso, giz de cera. Sabor de fruta. Tipo comestível. Fiquei em silêncio por 2 segundos. Esse Lu Xian. Eu disse. A partir de agora, fique longe da minha filha. Chefe, ele só tem 17. 17 também não pode. Lin Xin suspirou do outro lado da linha. Então quer que eu vá falar com ele? Não precisa. Eu vou pessoalmente. Desliguei o telefone. Voltei andando com 2 sacolas nas mãos. Dentro das sacolas estavam coisas que mandei Lin Xin comprar na pressa ontem à noite. 2 jaquetas de menina. 3 vestidos, um par de botinhas, e um casaco para Shen Shi. Azul marinho, a cor favorita dele antigamente. Não comprei muita coisa. Sabia que se comprasse demais, ele não ia aceitar. Voltei ao andar de cima. A porta estava entreaberta. Shen Shi esperava na entrada. Ele tinha trocado de roupa. Um casaco térmico verde militar, macacão. O cabelo preso, mostrando a testa lisa. E o pescoço fino, mais bonito do que antes. Pega. Entreguei a sacola para ele. Ele não pegou. Que coisa! A roupa, o casaco de plumas da Gogu, está frio. O casaco dele é muito fino. Shen Shi olhou para a etiqueta. A expressão dela mudou. Que marca você comprou? Esta marca. Um casaco de plumas custa mais de R$ 2.000. Está em promoção, eu disse. Liquidação de fim de estação, remendo de buraco. E daí se tem remendo? Isso é moda. Você não entende, moda. Eu ri alto. Então por que você não coloca um remendo na sua própria roupa? Eu coloquei. E daí? Quer controlar? Ele apontou para o punho da sua jaqueta. No punho, realmente havia um pequeno remendo costurado. Viu? Eu também sou moderno. Eu me aproximei para olhar aquele remendo. Estava costurado de forma muito organizada, com uma linha quase da mesma cor da sua jaqueta. Quase idêntico. Se não olhasse com atenção, nem dava para perceber. Você quem costurou? Se não quem? Você costurou. Esses pontos estão bons, eu disse.
Melhorou muito comparado com antes. Shen Shi revirou os olhos para mim, não respondeu, dobrou a roupa. Colocou de volta no saco e levou para o quarto. Eu a segui até a porta do quarto. Ela se virou de repente, me bloqueando. Não entra. Só quero dar uma olhada. Olhar o quê? O que tem de tão interessante no quarto? Queria ver sua cama. Gu Vanshuan, você. Eu só queria ver. Em qual cama você dorme? Eu disse, inocente. O que você está pensando? Shen Shi respirou fundo. O controle de expressão dela se desfez completamente. Ela se virou, pegou um cachecol e o enrolou. Enquanto enrolava, as mãos tremiam por dentro. Ela devia estar realmente muito irritada. Mas o movimento dela ao apertar o cachecol era tão bonito, com um giro e um laço, aquele lenço quadrado. Não sei, parecia que estava posando para a capa de uma revista. Fiquei olhando para as costas dela. Ele se aproximou um pouco e se virou, esbarrando no meu olhar, hesitou por um segundo. O que você está olhando? Olhando a sua nuca. Shen Shi instintivamente levou a mão ao pescoço. A ponta da orelha ficou vermelha de novo. Você costumava adorar quando eu beijava sua nuca, eu disse. Toda vez que eu beijava sua nuca, você ficava toda mole, como se não tivesse ossos. Cala a boca! Shen Shi pegou um coelho de pelúcia do sofá e jogou em mim. Dessa vez ela realmente usou força. Acertou meu rosto, doeu bastante. Mas aquela frase funcionou. Ela estava toda cor-de-rosa, do rosto ao pescoço, até as pernas. Parecia um camarão tirado da água fervente. Ela baixou a cabeça arrumando as coisas, sem querer me olhar. Mas era exatamente essa recusa em me olhar, que era mais mortal do que qualquer palavra. Qualquer filme. Vamos para a barraca. Ela disse, pegou 2 sacos grandes e saiu. Eu a segui. Olhando a maneira como ela andava, as costas retas, os passos rápidos e firmes, como se atrás dela não estivesse o ex-marido, mas um estranho qualquer. Mas quando ela desceu as escadas, quase tropeçou. Eu a segurei rápido, com a mão na cintura dela. A cintura dela estava mais fina. Antes eu costumava segurar a cintura dela, agora estava ainda mais fina, dava para sentir mesmo através da jaqueta. Solta, a voz dela tensa. Com medo de você cair. Não vou cair. Você quase caiu agora. Foi porque você estava me seguindo atrás. Fiquei nervoso. Não posso. Nervoso. Eu hesitei. Nervoso com o quê? Shen Shi percebeu de repente que havia deixado escapar, e acelerou o passo descendo as escadas. Você anda tão rápido. Levei um tempo para reagir e descer atrás dela, chamando-a no corredor. Shen Shi, nervosa com o quê? Com medo de você. Não estou com medo de você. Então por que está nervosa? Não estou nervosa. Você disse que estava nervosa. Eu disse que se alguém estivesse me seguindo atrás, eu ficaria nervosa. Não é por sua causa que estou nervosa. A lógica é diferente. Gu Vanshuan, você não tem fim? Discutimos do corredor até o andar de baixo. Do andar de baixo até ao lado do triciclo, na porta do prédio ao lado. Um rapaz de uniforme escolar estava ali, anotando a lição de casa. Quando viu Shen Shi, chamou-a. Shi, irmã. Shen Shi respondeu. Xiaolu. Não teve aula hoje? À tarde tem prova, de manhã não teve aula. O rapaz levantou-se e olhou para mim. Eu também olhei para ele. Tinha mais de 1,80 m, o zíper do uniforme aberto até o peito, mostrando uma blusa cinza por baixo. O cabelo um pouco comprido, os traços do rosto bem delicados. Na minha cabeça, avaliei rapidamente o nível de ameaça, estudante do ensino médio. Menor de idade, sem risco, mas aquelas pernas compridas e aquele rosto de cachorrinho ainda me incomodaram. Então esse é o vizinho que você disse? Perguntei a Shen Shi. Antes que ela pudesse responder, Lu Xian falou primeiro. Com um sorriso amigável, disse, a senhora é amiga da irmã Shi ou é o marido dela? Eu disse, Shen Shi. Lu Xian ficou confuso por um momento. Irmã Shi, você não se divorciou? Então quem é este? Eu disse, Gu Vanshuan. Shen Shi finalmente explodiu. Deu um tapa no meu braço, tão alto que fez o prédio inteiro tremer. Fale mais uma palavra e eu te mordo agora mesmo. Você não me mordeu. Mas lá em cima, você estava em cima de mim. Shen Shi tapou minha boca. Com tanta força que quase deslocou meu queixo. Ela se virou para Lu Xian. E forçou um sorriso. Xiao Lu, não dê ouvidos a essa loucura dele. Ele é um maluco. Lu Xian olhou para ele, depois para mim. A expressão passou de confusão para compreensão. Nos olhos dele
Havia também algo que eu não conseguia entender. Ele sorriu e disse a Shen Shi: está bem, vou indo. Volto à noite e trago para a senhora a costelinha frita que minha mãe fez. Que bom, que bom. Agradeça a sua mãe por mim. Lu Xian foi embora. Eu observei suas costas. Você está com frio? Ele te chama de irmã Xi. Perguntei. O quê? Soa bem íntimo. Aquela criança é educada comigo. Volto à noite e trago a costelinha frita para a senhora. Imitei o tom dele. Claro, tão educado. E ainda sorrindo. Shen Shi olhou para mim. Gu Vanshuan, você não está com ciúmes de um estudante do ensino médio, está? Não estou. Seu rosto está verde. Meu rosto sempre foi verde. Não. Meu rosto é desta cor mesmo. Shen Shi ficou confusa por um momento, depois começou a rir. Dessa vez foi um riso de verdade, não aquele riso contido, reprimido de antes. Foi uma gargalhada, ela se curvou de tanto rir, quase chorando de tanto rir. Eu olhei para ela rindo, e aquela pontada de ciúme no meu peito se dissipou de repente. Ela é tão bonita quando ri. Antigamente, quando namorávamos, ela ria o tempo todo. Ria sem preocupações, como uma criança. Depois que nos casamos, pressionada por todos aqueles problemas, ela ria cada vez menos. Depois do divórcio, provavelmente não riu mais. Agora ela estava rindo, porque eu estava com ciúmes de um estudante do ensino médio. Tá bom, tudo bem. Quando ela se cansou de rir, enxugou as lágrimas de riso dos olhos e disse, me ajuda a empurrar o carrinho. A franja na testa dela voou com o vento, revelando uma orelha branca como jade. Eu empurrei o carrinho. Ela estava sentada na frente. Ninguém disse nada, mas eu senti que este foi o melhor dia dos últimos 2 anos. Chegamos ao local da barraca. Antes mesmo de montá-la, ouvimos uma voz familiar vindo de trás. Oh, Shi, quem é esse homem? É o novo? O rosto de Shen Shi congelou na hora. Eu me virei e vi aquele sorriso que me dava náuseas. Fang Meng, a antiga melhor amiga de Shen Shi, na época não perdi uma chance de zombar dela na frente da minha mãe. Dizia coisas como que Shi é uma pessoa de espírito elevado, mas que na verdade não estava à altura de Van Xuan. Faz tempo que não nos vemos. O que você está fazendo vendendo aqui? Shen Shi estava com o rosto frio como gelo. O que isso tem a ver com você? Ai, não é que estou preocupada com você. Fang Meng riu com os lábios. Seu olhar caiu no meu rosto, hesitou por um instante. Esse é seu novo namorado? Parece familiar. Eu sabia que ela me reconheceu, mas fingiu que não. Só queria me ver passar vergonha. Tudo bem, vou representar junto. Irmã Fang, não se lembra de mim? Eu sorri. Naquela vez que comi na sua casa. Você até elogiou que eu era bonito. Disse que eu era mais bonito que os protagonistas das novelas. O sorriso de Fang Meng congelou. O homem de terno ao lado dela olhou para mim. Depois para Fang Meng, vocês se conhecem? Conhecemos. Fang Meng deu uma risada seca. Então, fingindo surpresa, olhou para mim. Nossa, Gu Vanshuan, sério que não te reconheci. Você emagreceu muito, sua aparência está diferente. Onde você trabalha agora? Faço os negócios pequenos, eu disse. Quão pequenos? Fang Meng avaliou minhas roupas, provavelmente achando que eu estava com uma aparência modesta. Sem saber meu valor real, seu tom carregava um toque intencional de superioridade. Meu marido trabalha com finanças. Não é um negócio enorme, só um fluxo de alguns milhões por ano. Nada mal, eu concordei. Bem impressionante. Shen Shi olhou para mim do lado. O canto da boca se contraiu ligeiramente. Sabia que eu estava fingindo, mas não me denunciou. Apenas baixou a cabeça e continuou arrumando sua barraca. Fang Meng, como se tivesse encontrado um assunto. Virou-se para Shen Shi. Shi, onde você mora agora? Ainda naquele condomínio antigo? Lembro que aquela casa era da família do Van Xuan, né? Depois do divórcio você não ficou com nada. Isso já foi um pouco demais. Shen Shi parou o movimento por um instante, ergueu a cabeça e olhou para ela. A voz não era alta, mas firme. Onde eu moro ou o que eu recebi não é da sua conta. Ai, só estou perguntando por curiosidade. Não precisa ser tão sensível. Fang Meng riu ainda mais. A gente era tão amiga antes. Não é que estou preocupada com você? Sabe, depois que você se divorciou, os colegas de turma ficam perguntando de você, e eu não sei o que responder. Diz que eu morri.
Shen Shi respondeu friamente. Fang Meng ficou sem graça, e eu quase soltei uma risada. O homem de terno provavelmente sentiu o clima estranho e puxou o braço de Fang Meng. Vamos. Você não queria comprar os petiscos? Isso, comprar os petiscos. Fang Meng aproveitou a deixa, olhou para a barraca de Shen Shi. Shi, como você vende isso? Me dá 2 pacotes de pés de galinha, para ajudar a amiga velha. Shen Shi não respondeu. Pegou 2 pacotes de pés de galinha, embalou e colocou no balcão. R$ 40. Fang Meng tirou o celular para escanear o código. Enquanto escaneava, disse: Ah, Shi, sua filha Gogu já está na creche, né? Qual creche? Meu filho Baobao. Vai entrar no ano que vem. Se for uma creche boa, posso te recomendar. Tenho um amigo na Secretaria de Educação. Blue Sky Biling, disse Shen Shi. A expressão de Fang Meng mudou sutilmente. Blue Sky? Aquela de marca famosa? Ouvi dizer que as condições são medianas. Por que não foi para uma melhor? Problema de mensalidade? Se estiver com dificuldades, eu posso. Shen Shi a interrompeu. Blue Sky é muito boa, fica perto de casa. É verdade. Já que o lugar onde você mora agora, nem sei onde fica, perto é conveniente. Fang Meng disse, e então abaixou a voz, mas a demonstração foi totalmente teatral. Todos ao redor podiam ouvir. Shi, vou te falar uma verdade. Você não pode continuar assim. Uma mulher criando filho sozinha vendendo na rua. Que sofrimento. Quer que eu te arrume um emprego? A recepção da nossa empresa está precisando de alguém. Uns 5.000 por mês, mais estável que vender na rua. Mais de 5.000? Recepção. Eu fechei os punhos. Shen Shi apertou os dedos, ficando brancos de tanta força. Mas não deixou transparecer nada no rosto, apenas disse calmamente, não precisa. Mas ele não deixou transparecer nada no rosto, apenas disse calmamente, não precisa. Eu gosto de vender na rua. Por que você está fazendo isso? Também é para o seu bem. Ajude, irmã. Eu me intrometi. Qual é o nome da sua empresa? Fang Meng ficou surpresa. Ah, minha empresa? Não tenho uma empresa. Trabalho no Grupo Shenzhen como diretora administrativa. Grupo Shenzhen? Eu tirei o telefone. Gerente Lin, certo? Conheço o presidente deles. Quer que eu fale com ele para te arrumar um cargo mais tranquilo? Diretor administrativo é muito cansativo. Sua pele está piorando. O sorriso de Fang Meng caiu completamente. O presidente do Grupo Shenzhen realmente tem alguma relação comigo. No mês passado, até bebemos juntos em um jantar. Esse tipo de conversa. Se fosse outra pessoa dizendo, poderia ser fanfarronice, mas Fang Meng me conhece de alguma forma, sabe mais ou menos do meu círculo antigo. Ele não tem certeza se é verdade ou mentira, mas não ousa arriscar. Não precisa. Fang Meng riu sem graça. Estou bem no meu trabalho. Que bom. Eu olhei para ele. Perguntei, irmão, onde trabalha? Pequena empresa. Eu disse, qual o nome? Van Chuan Capital. O rosto do homem de terno mudou. Limpo? Talvez não conheça nenhum chefe de internet, mas o nome Van Chuan Capital. No círculo, quem nunca ouviu falar? Nos últimos anos, uma instituição de investimento estrela, os projetos investidos são cada vez mais populares. Eu não gosto de me expor, mas meu nome, essas 3 palavras, nos registros comerciais, estão claramente pendurados. Gu Van Chuan. A voz do homem de terno tremeu um pouco. Diretor Gu da Van Chuan Capital. Fama vazia. Eu comecei do zero. Ele riu inofensivamente. Apenas gerencio alguns bilhões por ano, não se compara à cunhada. Alguns milhões de fluxo por ano, pisando em pedras. O rosto de Fang Meng perdeu toda a cor. Shen Shi finalmente não aguentou mais. Ela curvou os lábios para cima, mas imediatamente os abaixou. Abaixou a cabeça para arrumar os frascos de tempero. Os ombros tremiam levemente. O homem de terno puxou Fang Meng para ir embora, enquanto ainda a xingava baixinho. Você tem algum problema? Por que a ofendeu? Meu projeto. Ainda está esperando o capital delas liderar o investimento. A voz de Fang Meng chegou intermitentemente. Como eu sabia que ela é tão poderosa agora? Antes ela era apenas uma herdeira rica. Agora ela mesma tem uma empresa de investimento. A voz foi ficando mais distante. Eu me virei e vi Shen Shi atrás da barraca. Pensei que ela estava chorando, então me apressei. Shi! Ela levantou a cabeça. Ela estava rindo tanto que lágrimas saíram. Você há pouco, aquele 1 ano, gerenciando alguns bilhões. Ela imitou meu tom, rindo sem conseguir se levantar.
Não se compara aos milhões de fluxo da cunhada pisando em pedras. Gu Vanshuan, você não tem vergonha? Como não tenho vergonha? Tudo o que eu disse é verdade. Verdade uma ova. Ela riu e tossiu 2 vezes. Você não viu a sua cara de agora? Exatamente igual a um vilão de novela. Vilão. Eu disse isso para te defender, olhei para ela. Eu te defendi. E você me chama de vilão. Eu estava falando da sua expressão, não de você como pessoa. Mas obrigada. As últimas 3 palavras foram ditas tão baixinho que parecia um deslize, escapando sem querer. Eu não falei nada, só fiquei olhando para ela. Ela ficou desconfortável com meu olhar. Ela virou o rosto. O que você está olhando? Trabalhe. O caso dela ainda não está resolvido. Você disse obrigada agora. Disse. E daí? Você ouviu? Shen Shi, você disse obrigada para mim. E daí se eu disse? Ela ficou furiosa de vergonha. O que você quer? Que eu me entregue a você. Eu não disse isso. Foi você quem disse. Mas, já que você mesma trouxe o assunto, eu me aproximei um passo e baixei a voz. Não sou contra. O rosto de Shen Shi começou a ficar vermelho desde a base do pescoço. Como se alguém tivesse derramado um balde de tinta vermelha sobre as pernas. Eu recuei meio passo. Mas não por medo dela, e sim porque o pegador em sua mão parecia bem afiado. Quando Lin Xin veio com Guogu, a barraca já estava arrumada. Guogu me viu de longe. Ela soltou a mão de Lin Xin e correu, suas 2 perninhas curtas correndo rapidamente. Gritando tio, eu me agachei e abri os braços. Ela se jogou nos meus braços com tanta força que quase me derrubou. Tio, por que você voltou? Ela perguntou, erguendo o rostinho para mim. Com os olhos brilhando, o tio disse que viria ajudar a mamãe com a barraca. Você não disse que, sim, o tio é o papai. Eu disse, pode me chamar de papai também. Pode me chamar de tio também. Qual você preferir, pode chamar assim. Então vou te chamar de papai tio. Está bem, papai tio. Gugu envolveu meu pescoço e me chamou. Depois, aproximou-se do meu ouvido e sussurrou, tio, hoje no jardim de infância, fiz um desenho. Desenhei nossa família de 3 pessoas, a mamãe, eu e um homem. Quem é aquele homem? Meu coração acelerou. É você. No desenho, escrevi a palavra papai, mas a professora Zou disse que estava errado, que não se escreve assim. Meu nariz ficou dolorido. Peguei-a no colo e dei um beijo em seu rosto. Gugu, amor, o papai vai te ensinar a escrever depois. Gugu baixou a cabeça. Olhou para a palma da mão, franziu a testa e disse, o que você escreveu é diferente do que a professora Zou escreveu. Você não sabe escrever? Shen Shi riu ao lado, rindo sem parar. Mamãe, o tio disse que ele é meu papai. Gugu virou-se para olhar Shen Shi. Ele é? O sorriso de Shen Shi foi desaparecendo aos poucos. Ela olhou para a filha. Depois olhou para mim, ficou em silêncio por alguns segundos e então disse, ele é. Gugu arregalou os olhos, como se tivesse ouvido uma notícia incrível. Sua boca formou um U. Demorou um pouco para falar, então por que nunca ouvi? Ele estava no exterior. Shen Shi disse, por quê? Porque ele estava ocupado. Ocupado com o quê? Ocupado com o trabalho. Então por que ele nunca me ligou? Shen Shi abriu a boca, mas não soube o que responder. Eu assumi a conversa. Gugu, o papai era imaturo antes e não te ligava. Foi culpa do papai. De agora em diante, o papai vai te ligar todos os dias, está bem? Gugu pensou um pouco e disse, então me compra um sorvete. Está bem, compro 2. Está bem, um de baunilha e um de morango. Tudo bem, eu quero agora. Agora não dá. Está muito frio, vai te dar dor de barriga. O rostinho de Gugu caiu imediatamente. Ela fez bico e olhou para Shen Shi. Mamãe, olha ela. Ela engana. Ela diz que qualquer coisa pode. Mas agora, não pode mais. Quando não quer fazer algo, diz que é para o meu bem. Tio, você pode mudar de discurso? Fiquei sem palavras. Essa pestinha. Naquela época, o movimento da tarde foi melhor que o de ontem. Talvez porque eu estivesse lá. Não é presunção minha. Mas notei um fenômeno, desde que comecei a ajudar ao lado da barraca. O número de clientes mulheres aumentou visivelmente. Várias moças jovens compravam e não iam embora, ficavam por perto me olhando, e algumas até tiravam fotos escondidas com o celular. No começo, não liguei, mas depois ouvi elas sussurrando, que bonito, é modelo. Foi quando percebi que tinha me tornado um chamariz vivo. Shen Shi também notou.
Aquelas moças só te olham e não compram nada. Não estou conseguindo vender os pés de frango. Então vou embora. O que você vai embora? Se você for, quem vai me ajudar a carregar as coisas? Então, afinal, vou ou não vou? Shen Shi ficou confusa com minha enrolação. Ela me lançou um olhar e não disse mais nada. Chegou outra leva de clientes. Eu gritei a plenos pulmões: pés de frango com tempero secreto. Os melhores pés de frango de Pequim. Se não for gostoso, é de graça. Gugu ao lado também gritou: se não for gostoso, o tio te dá um beijo. Isso te compensa? O local inteiro ficou em silêncio. A expressão de Shen Shi parecia ter levado um raio. Levei 0,5 segundo para reagir e caí na risada, agachado no chão, olhando para mim e depois para Gugu. Rindo, ela disse: mocinha, quem te ensinou isso? Foi sua mãe ou seu pai? Fui eu mesma que pensei. Gugu ergueu o peito com orgulho. Minha mãe disse que nos negócios a gente tem que usar a cabeça. Não pode ficar esperando os clientes chegarem, tem que tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa, essas 4 palavras, saindo da boca de uma criança de 4 anos tiveram um impacto enorme. Alguns clientes ao lado estavam morrendo de rir. Shen Shi puxou a filha para trás e disse à senhora: moça, não ligue para o que ela diz. Pé de frango é R$ 15 a porção, 2 porções são 28. Vamos, me vê 2 porções. A irmã mais velha riu e escaneou o código, inclinando a cabeça para fora de trás de Shen Shi. Ela piscou para mim, aquela expressãozinha claramente dizia: viu como sou boa? Eu levantei o polegar para ela. Por mais que tenha falhas, esta filhinha às vezes também aquece o coração. Lá pelas 4 da tarde, os petiscos de molho estavam quase todos vendidos e havia menos clientes na barraca. Shen Shi estava sentada numa cadeira dobrável bebendo água, com finas gotas de suor na testa. Ela tinha tirado o casaco e pendurado no encosto. Vestia apenas uma blusa fina de lã. Na gola dessa blusa, realmente havia um buraquinho. Nas mangas, as bolinhas eram mais evidentes, mas ela vestia aquilo sem parecer nada desleixada. Tinha uma beleza indescritível, talvez porque ela é bonita, fica bem em qualquer roupa. Já viu o suficiente? Ela não levantou a cabeça, mas sabia que eu estava observando. Você tem mania de espiar? Não, é só porque você é bonita. Os cílios de Shen Shi tremeram 2 vezes. Ela levou a garrafa de água aos lábios e deu um gole grande, como se quisesse usar o frescor da água para esfriar o calor no rosto. Para esfriar o calor no rosto. Quando a gente namorava eu disse: você também vestia uma blusa assim, branca, com um buraco na gola. Eu disse que compraria uma nova, mas você falou que queria exatamente aquela. Porque aquele buraco foi você mesma que fez de propósito, era moda. A mão de Shen Shi hesitou. Você ainda se lembra? Era o vapor subindo do caldo dos petiscos. Te perseguir eu disse. E se conseguir? Casar de novo. E depois do casamento? Viver bem, nunca mais nos separarmos. Shen Shi colocou a garrafa na mesa, a voz não alta. Mas cada palavra foi dita com clareza. Por que você acha que eu aceitaria? Por que você ainda usa aquela pulseirinha vermelha? Ele instintivamente tocou o pulso. Porque há pouco, lá em cima, quando você estava em cima de mim, seu coração batia a 180. Foi susto. Porque ontem à noite, você não bloqueou meu número. Não salvei seu número. Como vou bloquear? Lin Zin me mandou mensagem ontem. Quando você achou que eu viria, não disse para eu não vir. Shen Shi abriu a boca, um pouco resignada. Gu Vanshuan, você é um sem-vergonha. Você já me chamou assim antes. Antes era antes. Antes você disse que depois me daria um beijo. Aquilo era antes. E agora? Shen Shi se levantou, olhando para mim de cima. O sol poente esticava sua sombra, caindo aos meus pés. Agora é agora, ela disse. Se você realmente acha que me deve algo, compre tudo que tem na barraca hoje. E depois vá embora. Eu disse que compro tudo, então suma. Eu disse que hoje não vou, então eu vou. Ela realmente começou a arrumar as coisas. Com movimentos bruscos, varrendo os petiscos restantes para dentro dos sacos. Batendo panelas e tigelas com barulho. Eu segurei a mão dela. As pessoas chegaram. Que bom, deixa elas verem como vou te conquistar. Nos olhos de Shen Shi, só havia meus argumentos. Havia um fogo queimando naqueles olhos, que a fez ficar com os olhos vermelhos. Os lábios tremiam ligeiramente. Ela queria dizer algo, mas só mexeu os lábios, sem soltar uma palavra. Guogo, ao lado, gritou. Mamãe,
Boca com boca, beijinho no pai-tio. Nós dois viramos a cabeça para olhar para ela. Gugu estava com as duas mãos tapando os olhos, mas as aberturas entre os dedos estavam bem largas, e seus olhões apareciam por entre elas, rindo baixinho. Gugu. A voz de Shen Shi mudou. Não vi. Ela estava ao lado do triciclo, de costas para nós, murmurando. Não vi nada. Sou um gato. Shen Shi se soltou do meu abraço, ficando toda vermelha como um caranguejo cozido. Ela pegou Gugu e colocou na carroceria do triciclo, com a voz flutuante. Vamos, para casa. Não vendo mais hoje. Ainda sobrou um pouco, eu disse. Não vendo mais. O que sobrou, a gente come. Então você vai me convidar. Shen Shi subiu no triciclo. Deu uma pedalada forte. A corrente tinha sido consertada na noite passada, mas ainda era difícil de pedalar. Ela se inclinou e pedalou 2 vezes. Sobe, ela disse. Eu disse sobe. A voz era abafada. Se você não tiver medo de ser visto pelos vizinhos, entra. Eu sorri. Virei-me e subi na parte de trás do triciclo, sentando-me ao lado de Gugu. Ela imediatamente se encostou em mim. Em voz baixa, disse, papai, vou te contar um segredo. Que segredo? Minha mamãe, antes, toda noite olhava suas fotos, Gugu. Shen Shi, na frente, freou bruscamente, quase nos jogando para fora da carroceria. Você está falando bobagens. Hoje à noite, nada de desenhos animados. Olhando para as costas de Shen Shi à frente. O pôr do sol banhava sua silhueta com uma camada dourada. Ele curvado pedalando o triciclo. Não era nada bonito, até um pouco desajeitado, mas eu olhava para suas costas e sentia de repente um grande alívio. O caminho para casa não era longo, mas o triciclo era lento. Demorou quase 1 hora. Quando chegamos embaixo do prédio, o céu já estava quase escuro. Ajudei-o a carregar as coisas para cima. Shen Shi arrumou um pouco, deu banho em Gugu, esquentou a comida, colocou para dormir, mas hoje, provavelmente por estar muito animada, ela simplesmente não queria dormir, insistindo em ouvir uma história. Sentei-me na beira da cama e contei-lhe uma história sobre um coelhinho procurando a mamãe. Quando cheguei ao final, eu ainda não jantei. Perguntei, e você? Assim que ele disse isso, se arrependeu, e rapidamente acrescentou, quer dizer, os bolinhos são muitos, não consigo comer tudo. Sorri. Sentei-me na frente dele, peguei os achis e peguei um bolinho. Esfriou. Vou esquentar. Ele fez menção de se levantar. Não precisa. Frio também é gostoso. Ele me viu terminar de comer um bolinho. E então disse, Gu Vanshuan, você já pensou bem? Pensar bem o quê? Pensou bem. Você não tem medo de que minha mãe volte a me desprezar? Não, sua mãe. Ele se corrigiu. Deixa que eu resolvo com a minha mãe. Sem perceber. Se eu não aceitasse, nunca mais pensaria nisso. Minha mãe, naturalmente. Não quero dizer coisas bonitas. Você ainda quer? Então, aceite. Ele ergueu a cabeça para me olhar, com os olhos vermelhos e os lábios franzidos. Aquela expressão, teimosa como um bezerrinho. Ele disse, ajoelhe-se e peça em casamento. Não é assim que fazem na TV. O canto da boca dele se curvou levemente, com um toque de orgulho. Você não achou que eu ia aceitar assim? Pois é. Olhei para ele e de repente ri. Levantei-me do sofá de verdade e ajoelhei com um joelho no chão de pedra da sala. O chão estava muito frio, o joelho doía um pouco. Shen Shi, case comigo. Se eu acabar com você. Assim que ele terminou, a porta do quarto se abriu uma fresta. A cabecinha de Gugu apareceu, com sono, e disse, mamãe, você vai aceitar. Se você não aceitar, ele vai ficar ajoelhado. Quando ele ficar velho, o joelho vai doer. Shen Shi, eu não estava dormindo. Vocês falaram tão alto que eu ouvi tudo. Gugu saiu esfregando os olhos, foi até Shen Shi e pegou na mão dele. Mamãe, aceita, por favor? Eu quero ter um pai. Todas as outras crianças têm pai, só eu não tenho. Por favor, mamãe. Por favor. As lágrimas de Shen Shi caíram de repente. Ele se abaixou e abraçou a filha, chorando sem conseguir falar. Eu, ajoelhado no chão, olhava para os dois. Com o coração apertado demais, os olhos também se encheram de lágrimas. Levanta. Shen Shi disse chorando. Primeiro você promete. Levanta. Primeiro você promete. Shen Shi ergueu a cabeça para me olhar, por entre as lágrimas.
Conseguiu esboçar um sorriso rangendo os dentes. Aquele sorriso trazia mágoa, trazia resistência, trazia resignação, trazia um pouco de expectativa. Algo complexo, como uma sopa grossa com muitos temperos. Está bem, disse ele. Eu aceito. Mas Gu Vanshuan, escuta bem. Fala. Se você ousar fugir de novo, vou estourar todos os pneus do seu carro. E explodir a sua empresa de novo. E você, Gu Gogu, interfere. E quebrar-lhe as pernas. Shen Shi hesitou por um momento, depois sorriu. Lágrimas e sorriso misturados, horrivelmente feio e horrivelmente bonito ao mesmo tempo. Isso, ele disse, quebrar-lhe as pernas. Levantei-me do chão, os joelhos estalaram 2 vezes, e fui até lá. Apertei mãe e filha juntas nos meus braços. Gu Gogu, no meio, ficou esmagada como um pequeno hambúrguer. Gritou, socorro, estou a ser esmagada. Shen Shi, nos meus braços, disse devagar, com jeito, estás a apertar a Gogu. Afrouxei um pouco, mas não completamente. Obrigado. Obrigado por quê? Obrigado por estares disposto a dar-me outra oportunidade. Shen Shi não respondeu, mas estendeu a mão e abraçou-me à cintura. A sala estava muito silenciosa. Apenas o relógio na parede, a noite lá fora espessa como tinta, e ao longe alguns latidos de cães. Gu Vanshuan, estás duro outra vez? Não estou. Mentira, estou a sentir. Podes falar de outra coisa? Posso. Posso dizer que desde de manhã, quando estavas em cima de mim, naquela altura, ele riu-se nos meus braços, o corpo todo a tremer. Gu Gogu espreitou entre nós. Mãe, do que é que estão a falar? O que é que está duro? Nada. Shen Shi conteve o riso. É o joelho do teu pai que está duro, de tanto estar ajoelhado. Ah! Gu Gogu assentiu com a cabeça, bocejou. Quero dormir. Continuem a abraçar-se, mas falem baixinho para não me acordarem. Ela disse. Entrou sozinha no quarto, deitou-se na cama e ainda fechou a porta. Antes de fechar a porta, espreitou e acrescentou. Ah, tio, se quiseres beijar a minha mãe, podes beijar. Fechei os olhos, a sério. Na sala ficamos só nós os dois. O rosto de Shen Shi enterrou-se no meu peito e não quis levantar, como o gelo que derrete ao encontrar fogo. As mãos dela subiram pelo meu pescoço, ela ergueu-se na ponta dos pés e respondeu com mais força do que eu. Na sala só se ouviam sons suaves de água e respiração. Não sei quanto tempo passou. Quando nos separamos, os lábios de ambos estavam inchados. O rosto de Shen Shi estava tão vermelho que parecia sangrar. Os olhos dela estavam marejados, o corpo todo mole, sem força, encostada a mim a ofegar. Gu Vanshuan, seu canalha. A voz dela estava rouca, impossível. Ficaste reprimido durante 2 anos, não foi? Não pode ser menos direta? Eu quero ser direta. Ela ergueu a cabeça para me olhar. Os cantos da boca dela ergueram-se, com aquela teimosia familiar. Deixaste-me toda excitada assim. Agora trata disso tu mesmo. Como é que trato? Ela aproximou-se. Mordeu-me o lóbulo da orelha, a voz tão baixa que só eu ouvi. O que achas? A minha respiração parou. Do quarto veio um murmúrio. Uma voz arrastada e confusa. Mãe, podem falar mais baixinho? Shen Shi enterrou a cara no meu peito. E não saiu mais.